Pimenteiras podem ser uma das culturas mais gratificantes que você pode ter no jardim, mas muitas vezes você acaba com caules fortes, muitas folhas verdes exuberantes, mas pouca fruta. E não é a coisa mais frustrante do mundo? A boa notícia é que tem solução. Na verdade, neste vídeo, eu vou passar por todas as 9 razões pelas quais suas pimenteiras estão produzindo folhas em vez de frutos, e quais passos simples você pode tomar para que produzam pimentas sem parar. E se ficar comigo até o final, vou te contar uma dica bônus simples que pode multiplicar sua colheita, manter as plantas produzindo por mais tempo na temporada e ajudá-las a se recuperar mais rápido depois da colheita. A primeira razão pela qual suas pimenteiras estão fazendo folhas em vez de frutos é extremos de temperatura. Pimentas adoram calor, mas existe uma faixa estreita, onde esse calor realmente se transforma em frutos. A temperatura diurna ideal é entre 21 e 29 graus Celsius, com noites em torno de 16 a 21 graus Celsius. Quando as temperaturas saem dessa faixa, as flores começam a cair antes de virarem pimentas. A planta continua parecendo saudável e empurrando folhas novas, mas a produção de frutos desacelera ou para completamente. Se os dias estão frios demais, abaixo de 22 graus Celsius, o metabolismo da planta desacelera. A polinização fica pouco confiável e as flores podem secar antes de frutificar. Quando fica quente demais, acima de 32 graus Celsius durante o dia ou 24 graus Celsius à noite, o problema oposto acontece. O pólen se torna estéril, significando que mesmo com flores aparecendo, não conseguem produzir frutos. Pode ver botões murcharem ou flores caírem em 1 ou 2 dias. É um mecanismo de sobrevivência. Quando a planta sente condições estressantes, desvia a energia da frutificação e foca no crescimento foliar para se proteger. Por isso, você pode ter pimenteiras verdes lindas, mas mal um punhado de pimentas. A solução depende das suas condições. Se mora em área quente, forneça sombra à tarde durante ondas de calor usando tela de sombreamento simples ou tecido leve de jardinagem. Baixe as temperaturas o suficiente para manter o pólen viável. Se está lidando com noites frias, especialmente no início da temporada, cubra as plantas com manta térmica ou mova vasos para dentro durante a noite. O cronograma também importa. Sempre plante pimentas depois que o risco de geada passou e o solo aqueceu. Solo frio pode retardar o crescimento inicial e atrasar a floração por semanas. Se começa sementes dentro de casa, mantenha as mudinhas aquecidas, mas sem umidade excessiva. Temperaturas consistentes criam desenvolvimento estável e cachos de flores mais fortes depois. Em regiões com clima imprevisível, cultivar em vasos dá flexibilidade. Pode mover para locais mais ensolarados em períodos frios ou para sombra parcial quando o calor aperta. Manter as plantas móveis ajuda a ficar dentro daquela faixa perfeita com mais frequência, e isso significa mais flores que realmente viram pimentas. Acertar a temperatura é a base do sucesso com pimentas. Quando as plantas se sentem estáveis, saem do modo de sobrevivência e entram no modo de produção, transformando folhas verde brilhantes em galhos cheios de frutos. A segunda razão é pouca circulação de ar ou umidade alta. Flores de pimenta são autopolinizáveis, mas ainda precisam de movimento e pólen seco para frutificar bem. Em ar parado ou condições muito úmidas, o pólen gruda e não se move dentro da flor. A flor parece boa por 1 ou 2 dias e depois cai. As folhas continuam crescendo porque a planta está saudável o bastante, mas frutos nunca se formam. Dentro de casa, em estufas ou em varandas lotadas, esse problema é muito comum. Umidade alta é um problema silencioso. Quando fica acima de 70% por períodos longos, os grãos de pólen absorvem umidade e ficam pegajosos. Pólen pegajoso não se move entre as partes da flor. Ao mesmo tempo, ar úmido convida esporos fúngicos nas pétalas e caulezinhos, danificando flores antes de frutificar. Ao ar livre, depois de períodos chuvosos longos, pode ver o mesmo padrão: muitas flores. Depois, queda repentina sem estresse visível nas folhas. Pouca circulação piora os efeitos da umidade. Plantas amontoadas prendem umidade ao redor das flores. Folhas grandes se tocam e o ar não circula. O microclima ao redor de cada planta fica quente e úmido, confortável para folhas, mas não para polinização confiável. Dá para resolver com passos simples. Primeiro, crie circulação suave.
Se cultiva dentro de casa, ligue um ventilador pequeno no baixo por algumas horas ao dia. Direcione a brisa para mover as folhas levemente, sem sacudir. Ao ar livre, dê espaço. De 45 a 60 centímetros entre plantas permite que o ar passe pela copa e ao redor das flores. Pode podar algumas folhas internas se a copa estiver muito densa. Reduza a umidade excessiva quando possível. Abra janelas durante a parte mais quente do dia. Regue de manhã e evite molhar as flores. Pétalas molhadas retêm umidade perto do pólen. Use cobertura morta para manter a umidade do solo uniforme enquanto mantém flores e folhas secas. Estimule a polinização diretamente. Uma batidinha rápida no caule principal pode soltar pólen dentro da flor. Pode também usar uma escova de dentes elétrica contra o caule por 1 ou 2 segundos. A vibração imita o movimento de insetos e frequentemente melhora em poucos dias. Para vasos, gire gentilmente um quarto de volta a cada poucos dias para expor as flores a brisas de diferentes ângulos. Combine esses hábitos. Dê espaço, mova o ar, mantenha flores secas e ajude a polinização com vibração suave. Quando as flores recebem pólen seco e móvel, seguram melhor e começam a inchar em pequenos frutos. Vai continuar vendo folhas saudáveis, mas agora acompanhadas de formação constante de pimentas. A próxima razão pode surpreender. Suas plantas podem simplesmente ser muito jovens, ou a variedade errada para suas condições. Às vezes a pimenteira parece saudável, mas simplesmente não está pronta para frutificar. Plantas jovens naturalmente focam em construir raízes e caules fortes antes de colocar energia em flores. Se plantou mudinhas com menos de 8 a 10 semanas, podem ainda estar na fase de crescimento. Quando são jovens demais, flores precoces podem aparecer, mas raramente geram frutos. A planta sente que não está estabelecida o suficiente para lidar com reprodução, então aborta as flores e continua crescendo folhas. Não é falha. É sinal de que ainda está desenvolvendo sua estrutura interna. Dar tempo para amadurecer leva a frutificação muito mais pesada depois. Pode ajudar beliscando flores precoces assim que aparecerem nas mudinhas. Isso redireciona a energia para crescimento de raízes e caules, fortalecendo a base. Quando os caules estiverem firmes e vários conjuntos de folhas tiverem se formado, a planta naturalmente começará a produzir flores que seguram e frutificam. Outro fator importante é a variedade. Nem todas performam igual em todo o clima. Alguns tipos heirloom ou pimentões preferem temperaturas mais amenas e temporadas longas. Se mora em região quente ou com temporada curta, essas variedades podem passar o tempo todo crescendo folhas, sem produzir muita fruta. A genética simplesmente não combina com o ambiente. Na próxima temporada, procure variedades tolerantes ao calor ou de maturação rápida. Jalapeno, Early Jalapeno e híbridos de Cayenne são bons exemplos. Verifique a embalagem para dias até a maturidade. Qualquer coisa abaixo de 70 dias geralmente é mais seguro para climas mais curtos. Paciência e escolha correta da variedade caminham juntas. A quarta razão é sobre adubo, especificamente nitrogênio demais. Uma das maiores razões pelas quais pimenteiras crescem muitas folhas e poucas pimentas é excesso de nitrogênio. Nitrogênio deixa as plantas exuberantes e verdes, mas quando há demais, desequilibra todo o sistema. A planta usa quase toda a energia para produzir folhagem e caules em vez de flores e frutos. Parece saudável, com folhas verde escuras, crescimento denso e porte alto, mas é só aparência sem produção. O problema frequentemente começa com excesso de adubação. Muitos jardineiros usam adubos de uso geral pesados em nitrogênio. Alguns também adicionam esterco fresco ou culturas de cobertura fixadoras de nitrogênio perto das pimenteiras, aumentando ainda mais o nitrogênio no solo. Vai perceber se as plantas continuam produzindo folhas novas enquanto botões florais aparecem, mas caem rápido. O equilíbrio nutricional interno está torto. A planta continua crescendo em vez de entrar no modo de frutificação. A solução: primeiro, pare de adubar por umas 2 semanas para deixar o excesso de nitrogênio baixar. Depois, troque para um adubo mais baixo em nitrogênio e mais alto em fósforo e potássio, algo como 5-10-10. Fósforo apoia a formação de flores e raízes fortes, enquanto potássio ajuda a converter flores em pimentas. Se não tem certeza dos níveis de nutrientes, um teste de solo caseiro pode dar uma visão clara. Evite aplicar adubo com muita frequência.
Uma adubação leve a cada poucas semanas durante a temporada é suficiente. Se o solo já é rico de temporadas anteriores, talvez nem precise de muita adubação até começar a floração. Uma camada fina de palha ou cobertura morta de folhas ao redor das pimenteiras ajuda a moderar a umidade e prevenir que nutrientes sejam lavados. Com o tempo, o equilíbrio se restabelece e as plantas começam a redirecionar energia das folhas para as flores. Se está gostando até aqui, aproveita e se inscreve no canal. Vamos continuar. A quinta razão é simples, mas crítica: sol insuficiente. Pimenteiras adoram sol. Precisam de pelo menos 6 a 8 horas de sol pleno por dia para produzir frutos consistentes. Quando não recebem luz suficiente, ainda crescem, mas a energia absorvida vai principalmente para produzir mais folhas para captar luz adicional. O resultado: plantas altas e cheias com folhagem linda e pouquíssimas flores ou pimentas. Os sinais de pouca luz são fáceis de perder porque as plantas não parecem necessariamente doentes. Pode notar que estão um pouco espigadas, se esticando em direção à luz mais próxima. As folhas podem ser mais finas e largas, e flores podem se formar mas cair rapidamente. Se não estão recebendo sol suficiente, mude para a parte mais ensolarada do jardim, de preferência com boa exposição ao norte aqui no Brasil, onde receberão luz forte o dia todo. Para vasos, é fácil. Basta mover para local mais iluminado ou girar a cada poucos dias para exposição uniforme. Se cultiva em canteiro fixo, podar plantas vizinhas pode ajudar a abrir a luz. Em regiões com calor intenso à tarde, um pouco de sombra, durante temperaturas extremas pode proteger flores da queda. Tela de sombreamento ou uma cultura mais alta por perto, como o milho, pode suavizar os raios mais fortes sem limitar demais a luz. Para cultivo interno ou em estufa, iluminação suplementar faz a diferença. Uma lâmpada LED de espectro completo a uns 30 centímetros acima da copa funciona bem. Deixe ligada por 12 a 14 horas diárias para simular luz natural. Quando pimentas recebem luz suficiente, o equilíbrio inteiro da planta muda. Botões florais se formam mais rápido, o pólen fica mais ativo e a frutificação melhora dramaticamente. A sexta razão envolve outros desequilíbrios nutricionais além do nitrogênio. Mesmo corrigindo o nitrogênio, suas pimenteiras podem sofrer se outros nutrientes-chave estão faltando. Fósforo e potássio são os dois mais importantes para floração e frutificação. Sem eles, a planta continua fazendo folhas porque não tem o que precisa para entrar na fase reprodutiva. Fósforo impulsiona crescimento radicular forte e desenvolvimento de flores, enquanto potássio apoia a formação de frutos e resistência a doenças. Se qualquer um estiver faltando, verá menos flores, botões que secam rápido ou frutos que não amadurecem direito. Para corrigir, troque para um adubo que apoie floração, como 5-10-10. Aplique com moderação quando as flores começarem. Mais adubo não significa mais frutos. Pode piorar. Se as plantas parecem saudáveis, mas não frutificam, deficiência de magnésio pode ser parte do problema. Magnésio ajuda a produzir energia pela fotossíntese e apoia a formação de frutos. Uma solução simples: pulverize as folhas com uma mistura de uma colher de chá de sal de Epsom dissolvido em uma xícara de água morna, de manhã cedo ou no final da tarde para não secar rápido demais. Repita a cada 10 dias até a frutificação melhorar. Sempre regue bem antes de aplicar qualquer adubo ou pulverização foliar. Raízes secas não absorvem nutrientes eficientemente. Depois de algumas semanas de alimentação equilibrada, verá mudança clara. Flores segurando mais, frutinhos se desenvolvendo e pimenteiras com aparência equilibrada de folhagem saudável, caules firmes e pimentas se formando em cada galho. A sétima razão são problemas de polinização ou estresse na planta. Mesmo quando parecem fortes e bem alimentadas, problemas de polinização ou estresse geral podem silenciosamente impedir a frutificação. Pimentas são autopolinizáveis, mas precisam de algum movimento ou atividade de insetos para transferir pólen. Sem isso, flores podem abrir lindamente e simplesmente cair. Estresse por rega inconsistente, pragas ou mudanças bruscas de temperatura também pode fazer a planta abortar flores para economizar energia. Para ajudar, a cada 2 dias durante a floração, sacuda gentilmente os caules ou use um pincelzinho para mover pólen entre flores. Uma vibração leve, até de escova de dentes elétrica,
imita a atividade dos polinizadores e pode aumentar dramaticamente a frutificação. Estresse pode ser igualmente limitante. Se a rega é irregular, muito seco um dia, encharcado no seguinte, as raízes não mantêm fluxo constante de nutrientes. Hormônios de estresse se acumulam e a planta decide conservar recursos derrubando flores. O mesmo acontece quando pragas como pulgões ou mosca branca sugam energia das folhas. Para prevenir estresse, regue de forma consistente. Pimentas gostam de solo uniformemente úmido, cerca de 2,5 centímetros de água por semana, mais em calor forte. Use cobertura morta para estabilizar umidade e temperatura na zona das raízes. Inspecione regularmente para pragas. Olhe embaixo das folhas e ao redor de brotos novos. Se encontrar, enxague com água ou use sabão inseticida natural. Remover pragas cedo mantém a planta calma e produtiva. Colher regularmente é outro fator subestimado. Quando plantas ficam segurando, pimentas maduras demais sentem que completaram seu objetivo reprodutivo e desaceleram a produção. Colher pimentas maduras estimula a planta a continuar produzindo. O segredo é manter as plantas confortáveis e polinizadas. Vibração suave, rega constante e controle de pragas trabalham juntos para reduzir estresse. Quando as pimenteiras se sentem estáveis, podem mudar de autodefesa para reprodução, transformando toda aquela energia foliar em um fluxo constante de pimentas coloridas e saborosas. A oitava razão frequentemente afeta quem cultiva em vasos, plantas com raízes apertadas. Se suas pimenteiras estão em recipientes, raízes apertadas podem estar silenciosamente segurando-as. Quando as raízes preenchem o vaso inteiro, começam a circular pelas paredes internas em vez de se espalhar. Isso limita a absorção de água e nutrientes. Por cima, a planta pode parecer saudável e cheia de folhas, mas embaixo está estressada e apertada, e muda para modo de sobrevivência, focando em folhas em vez de flores e frutos. Pode identificar se a planta seca rápido depois de regar, se a água escorre direto pelo vaso sem absorver, ou se o crescimento estagnou, mas a folhagem continua densa. A melhor forma de confirmar é deslizar gentilmente a planta para fora do vaso. Se vir raízes brancas grossas circulando na borda, é hora de dar mais espaço. Para resolver, solte gentilmente as raízes externas com os dedos. Se estiverem muito enroladas, pode fazer leves cortes nas laterais do torrão com faca limpa para estimular crescimento para fora. Replante em um vaso de pelo menos 8 a 12 litros para uma pimenteira adulta, usando substrato fresco e bem drenado. Uma mistura com composto, perlita ou fibra de coco é perfeita. Garanta furos de drenagem no fundo. Depois de replantar, regue bem, mas sem encharcar. Tente transplantar de manhã cedo ou à tardinha para minimizar estresse. Quando as raízes tiverem espaço para respirar, a pimenteira pode usar energia corretamente de novo. Verá flores novas, caules mais grossos e frutificação mais forte. Espaço para as raízes é fácil de esquecer, mas é uma das formas mais simples de transformar pimenteiras cheias de folhas em plantas produtivas. Raízes saudáveis significam frutos saudáveis. A nona razão envolve química do solo, especificamente pH e equilíbrio de micronutrientes. Às vezes, a razão pela qual pimenteiras fazem muitas folhas e poucas pimentas se resume à química. Mesmo que o solo pareça rico e saudável, pH desequilibrado ou falta de micronutrientes pode bloquear silenciosamente a frutificação. Pimentas preferem solo levemente ácido, entre 6,0 e 6,8 na escala de pH. Quando o solo sai dessa faixa, nutrientes-chave como fósforo, potássio e zinco ficam indisponíveis para a planta. Não é que estejam faltando, é que as raízes não conseguem absorvê-los. Se o solo é muito alcalino, acima de 7,0, os sintomas mais comuns são folhas, verde escuras e desenvolvimento lento de frutos. Flores podem se formar, mas frequentemente caem antes das pimentas aparecerem. Zinco e potássio são especialmente importantes. Zinco ajuda a regular hormônios de crescimento e desenvolvimento floral, enquanto potássio fortalece caules, melhora a qualidade do pólen e ajuda flores a segurar tempo suficiente para produzir frutos. Para diagnosticar, comece com um teste de solo caseiro. Se muito alcalino, misture materiais como fibra de coco ou casca de pinos compostada para baixar naturalmente.
Enxofre elementar é outra opção eficaz. Se muito ácido, adicione calcário para elevar o pH. Calcário dolomítico é boa escolha porque também fornece magnésio. Para potássio, use adubo equilibrado como 5-10-10 ou polvilhe um pouco de cinza de madeira ao redor da base. Cinza é rica em potássio e elementos traço como zinco, mas use com moderação para não elevar o pH demais. Sempre regue profundamente depois de qualquer correção do solo. Quando pH e micronutrientes voltam à faixa certa, as pimenteiras respondem rápido, flores seguram mais, pólen fica mais viável e a frutificação melhora visivelmente. E finalmente, chegamos à dica bônus. Se suas pimenteiras tendem a crescer retas para cima com muitas folhas e poucos galhos, tem um truque simples que pode mudar completamente o padrão de crescimento. Beliscar as pontas de crescimento quando as plantas atingem uns 20 centímetros estimula crescimento mais cheio e, consequentemente, mais flores e frutos. É um passo pequeno que pode fazer diferença enorme na produtividade. Ó, como funciona! A ponta de crescimento no topo da planta libera hormônios que dizem para continuar crescendo para cima. Ao remover gentilmente essa seção superior, beliscando com os dedos ou cortando com tesoura limpa, você interrompe esse sinal hormonal. A planta então responde mandando energia para os galhos laterais em vez do caule principal. Cada galho novo se torna um ponto potencial de floração, o que significa mais pimentas no total. Só precisa fazer isso 1 ou 2 vezes no início da temporada. Quando a planta começar a ramificar, deixe crescer naturalmente. Em poucas semanas, verá a estrutura mudando. Fica mais compacta, mais cheia, coberta de folhas e botões florais espaçados uniformemente. A planta também fica mais robusta, capaz de sustentar cachos mais pesados de frutos sem dobrar ou quebrar. Se cultiva em vasos ou espaço limitado, beliscar ajuda a manter as pimenteiras em tamanho manejável, maximizando a produção. Só tome cuidado para não remover demais de uma vez. Tirar mais que os primeiros 2 a 3 centímetros pode retardar a recuperação. Combine com todos os passos anteriores: nutrientes equilibrados, boa circulação de ar, rega adequada e luz constante. E suas pimenteiras vão te recompensar com produção ininterrupta. Beliscar é o toque final que transforma uma planta ornamental cheia de folhas em uma potência compacta carregada de frutos. Obrigado por ficar comigo até o final. Se achou útil, deixa seu like, se inscreve para mais dicas de jardinagem e confere nossos outros vídeos. Lembre-se, pimentas não precisam só de cuidado, precisam de equilíbrio. Quando você controla temperatura, nutrientes e luz, suas plantas te recompensam com produção infinita em vez de só folhas. Tenha paciência, continue observando e logo estará colhendo mais pimentas frescas e caseiras do que jamais imaginou possível.